Então vamos a essa parte final das questões da CESP, pessoal, para a prova da Polícia Civil lá do Espírito Santo, tá bem? Fizemos até a 9, portanto, questão 10, é claro. Ela diz o seguinte: para organizar os arquivos e pastas de um computador, o Windows 7, né, questão nova, já começa a trazer versões mais atuais. Para organizar arquivos e pastas de um computador, o Windows 7 também usa bibliotecas, que podem reunir itens do próprio computador ou de um disco rígido de outra máquina. O legal da questão número 10 é que muita gente diz assim: ih, caramba, não cheguei a estudar o Windows 7, então não vou conseguir resolver. Mas se você tirasse o número 7 e colocasse a sigla XP, claro, fazendo referência ao Windows XP, a uma versão anterior, o gabarito não seria alterado. Esse é um grande medo que eu acho que nós temos hoje, né? Será que o meu conhecimento de XP é suficiente para o 7? Suficiente eu diria que não, mas em grande maioria das questões e das situações vai bater. O Windows 7, como XP, utiliza bibliotecas, as pastas, né? A diferença é que o XP usava lá as pastas, meus documentos, minhas imagens, meus vídeos, né? E o Windows 7 indica para cada usuário a pasta documentos, a pasta imagens, a pasta vídeo. Deixou o possessivo aí de lado, mas continuou sendo bibliotecas. Só que tá errado, galera, porque nem no 7 e nem no XP, né, pode-se reunir itens de um computador próprio e de um computador remoto, né? Então, galera, o Windows instalado num HD, ele cria, e você cria um usuário para si. E o Windows criará uma biblioteca, ou seja, com aquelas determinadas pastas, para cada usuário, naquele computador, galera. E não mostra, né? Porque senão, mas eu uso também o notebook lá em casa, via rede sem fio. E eu não consigo, pelo Windows 7, ver o que eu tenho no outro computador? É verdade. O Windows 7 pode te mostrar, quando você está compartilhando algo em rede, né, o que está no outro computador. Mas aí o Windows claramente vai mostrar o que está na pasta documentos do computador 1 e o que está na pasta documentos do computador 2. São duas coisas diferentes e, portanto, não estão reunidas. O problema está aí no verbo reunir. Se fosse o verbo exibir, tudo bem, mas o verbo reunir, no sentido de agrupar, de juntar, de botar no mesmo lugar, não, galera. Portanto, questão número 10 não deu, está errada. 11. Os arquivos do PowerPoint, do Microsoft PowerPoint, dos tipos .ppt, .pps e .pptx, podem ser abertos pelo módulo Impress do BROffice. Então, antes de ir, né, vamos lembrar alguns detalhes. Quais são as diferenças? Então, vamos lá. Arquivo .ppt. Isso aqui refere-se ao PowerPoint até a versão XP. .pps. Isso aqui é o que a gente chama de arquivo de exibição. Galera, quando eu crio uma apresentação para usar em sala de aula, eu crio ela em formato PPT, porque é a versão pela qual eu posso editar os slides no PowerPoint. Quando depois eu salvo como PPS, significa o seguinte, que quando você der um duplo clique naquele arquivo, ou recebê-lo por anexo de e-mail, que é muito comum, o arquivo já vai ser exibido. PPS já é o arquivo de exibição, é o arquivo que vai ser apresentado. E o PPTX, PPP não, né? Haja P. PPTX também é um arquivo do PowerPoint, mas versão 2007 ou na versão 2010. E vamos lembrar um detalhe?
Se eu criar um arquivo no meu PowerPoint em formato PPT, ou seja, usando a própria versão 2007, mas fazendo a gravação em PPT, você vai abrir no 2003, você vai abrir no 2007. Ou seja, da versão mais antiga para a versão mais nova, sempre pode. Mas se eu criar um arquivo no meu PowerPoint, eu uso o 2007. Então vamos supor que lá usando a minha versão 2007 do PowerPoint, eu crio um arquivo PPTX. Beleza, eu crio. Na hora em que eu crio, eu mando para você. E você tenta abrir pelo PowerPoint XP, pelo PowerPoint 2003. Não abre nem a pau. Ou seja, já tem problemas aqui. Para resolver essa questão, que está errada, nós determinaremos um limite aqui. O BR Office Impress é o programa do pacote BR Office que lida com slides e apresentações, ok. Ele trabalha muito bem com PPT, sem problema algum. Ele exibe todas as apresentações formatadas para PPS, sem problema algum também. Mas o o PowerPoint no versão PPTX não pode ser aberto pelo Impress. Eu aproveito o gancho, galera. Criei um arquivo do Word, .doc, eu leio no Writer? Sim. DocX eu leio no Writer? Não. Eu crio uma planilha no Excel, XLS. Sim, XLSX. Esse X é sempre para as versões modernas, né? Não. Então você vê que existe um parâmetro e não algo pontual. Então a pergunta que podia ser de PowerPoint, ou de Word, ou de Excel, que na mesma regra do jogo continuaria dando errado. Portanto, a 11 está errada, né? Claro. 12. A definição da chave primária de uma tabela criada no banco de dados pode ser feita com a combinação de vários campos. Galera, banco de dados é uma coisa realmente rara de cair em prova, mas enfim, de vez em quando vem, né? Raramente, mas até vem. Banco de dados é um registro de informações que serve para consultas e tudo mais. Até aí é tranquilo. O que é uma chave primária em um banco de dados? Chave primária é uma informação única e exclusiva. Então vejam, eu vou fazer um banco de dados de pessoas. O nome da pessoa pode ser chave primária? Não, porque é possível haver homônimos. O CPF de uma pessoa pode ser chave primária? Pode, porque cada pessoa no Brasil receberá, é claro, um CPF diferenciado. Se for um cadastro de pessoa jurídica, o que eu poderia usar como chave primária? Eu poderia usar como chave primária o CNPJ da empresa, porque não tem dois iguais. Chave primária é isso, é uma informação única, tá? É uma informação única e não um conjunto único de informações. Portanto, está errada a 12. A chave primária não tem a ver com a combinação de vários campos. É um dos campos, então existe a chave primária. Por isso que a 12 está errada, meus caros. Aí vamos a 13, que diz o seguinte: se, ao acessar o endereço da internet, o sítio correspondente mostrar-se inacessível, esse problema poderá estar relacionado com o filtro de pacotes utilizado pelo administrador da rede para aumentar a segurança do ambiente. Vamos lembrar um detalhe: a história de filtro de pacotes, leia-se firewall, né? Que o administrador usa para dizer o que a gente pode ou não pode fazer. Então é verdade. Se eu estou na internet, lá na minha empresa, tentando acessar o endereço, e esse endereço chegar a dizer, não, você não pode acessá-lo, por que pode estar acontecendo? Ah, o servidor está fora do ar, o site foi tirado, tudo bem, tem outras possibilidades. Mas ele diz que esse problema poderá estar relacionado. Ele não disse que é isso que está acontecendo. Pode estar relacionado ao tal do firewall? Pode. Uma empresa pode chegar para os seus funcionários e dizer, olha, tais e tais sites, eu não permitirei que vocês acessem. A questão de número 13 está ok. E a questão de número 14 é um desvio muito comum nas questões da CESP. Ela não é uma questão de BR Office, mas vamos lá. No BR Office, diz a 14, né? Caso o mouse pare de funcionar,
Pode-se fechar as janelas dos programas que estiverem em uso, acionando-se simultaneamente as teclas Alt mais F4. Isso aí é uma questão terrível. A banca deu como gabarito, e nós vamos mantê-lo, a banca deu como gabarito errado. Opa, aí veio um monte de gente e falou assim, se quiser eu faço agora na sua frente, cara, tá certo. Toda vez que eu digito Alt mais F4, eu fecho a janela de trabalho. Sim, só que este não é um recurso do BR Office. Este é um recurso do sistema operacional Windows. Com o Windows, eu digito, pressiono automaticamente e simultaneamente Alt mais F4 e a janela ativa vai ser encerrada. Só que ele perguntou se é no BR Office que eu posso fazer isso. Não, no BR Office não existe Alt mais F4. A origem da tecla de atalho está errada, mas é uma maldade muito grande, eu admito. Portanto, questão 14, o gabarito é errado, meus amigos. Tá certo? Então, essa foi a prova da CESP. Nos outros blocos nós vamos fazer questões também da VUNESP e também da Carlos Chagas. Tá legal? Até lá, meus amigos. Um abraço.